Meu pai comprou um terreno, dava aí quase 1 hectare, na beira da pista, pagou na época 170 mil, 150 mil, foi isso aí, foi 150 ou foi 170. Ele vendeu esse imóvel, esse terreno, não esse imóvel não, esse terreno, por 2 milhões e 400 mil. Os tipos de imóveis para vocês entenderem as vantagens e desvantagens de cada um desses pontos, tá bom? Primeiro tipo de imóvel que a gente vai abordar é o queridinho, né? É o apartamento. Apartamentos, na sua grande maioria, né, em grandes capitais, em grandes cidades, sempre tem muito apartamento sendo leiloado pelos bancos, tá? Nos leilões extrajudiciais. É a maior oferta, digamos assim. Outro ponto também, eles são mais fáceis de você avaliar. Por quê? Porque todo apartamento ele tem aí o padrão, né? 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, vaga de garagem. Ali você consegue precificar de forma mais fácil. É fácil você fazer um comparativo, normalmente daquele condomínio que você quer arrematar o imóvel, sempre tem outros ali para vender, com imobiliários, e consegue ter uma noção mais fácil de preço. Terceiro ponto, eles são mais fáceis de você revender ou de alugar. E o imóvel sempre tem uma liquidez maior do que casa. E o quarto ponto, normalmente apartamentos têm a documentação regularizada, o que é diferente de outros tipos de imóveis que você pode comprar e às vezes o imóvel, a construção não está regularizado, averbado na matrícula e tal, então vai te dar um pouco mais de trabalho. Quais são as desvantagens que você tem em relação a apartamento? Primeiro, taxa de condomínio, que do momento que você arremata em diante, você já é o responsável pela taxa de condomínio, mesmo que o imóvel não esteja no seu nome ainda. Que esse processo pode demorar aí 60 dias a 120 dias para você estar com o apartamento registrado no seu nome. Mas a partir da arrematação, você já é o responsável pelo condomínio e pelo IPTU. Outra coisa também, apartamentos de condomínio, às vezes tem algumas regras ali na convenção do condomínio, e aí dificulta um pouco da reforma, às vezes dificulta um pouco da locação, dificulta um pouco para você ter acesso ao apartamento antes de registrar, porque vamos supor que você arremata um apartamento que está desocupado, só que tem condomínio que só permite a entrada do novo morador depois que ele apresentar ali a matrícula registrada no nome dele, ou o contrato ali com o banco, se for financiado. Então, tem algumas burocracias só para você entender, mas não são todos os condomínios que são assim, tá? Eu só estou trazendo isso porque pode ser que aconteça. A cada 10 condomínios pode ser que tenha um que cause um problema, mas 9 são tranquilos, são de boa. A minha indicação para você que busca apartamento é uma ótima opção para quem busca uma revenda rápida e uma menor burocracia. Vamos falar agora do segundo tipo de imóvel também, que tem muito em leilão, que são as casas. Quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de imóvel? Vamos primeiro falar das vantagens. As vantagens, a primeira, em comparação ao apartamento, é que não tem condomínio. Então, do momento que você arremata ali, você tem que estar pagando condomínio todo mês até o momento de vender. Isso é um ponto muito positivo. No caso de casas de rua, não tem condomínio. Se for casa de condomínio, é claro que vai ter. Segundo ponto, maior valorização. Por quê? As casas, elas costumam valorizar mais do que os apartamentos. Quando você comprou uma casa no leilão, que são ali 2 quartos, um banheiro, sala de estar, cozinha e uma vaga na garagem. Aí a casa tem uma construção de 50 metros quadrados, por exemplo, mas num terreno de 200 metros. Então você pode fazer uma construção. Você pode construir um quarto a mais, você pode construir uma sala gourmet, ou você pode ampliar a garagem, colocar 2 carros. Então você pode fazer modificações nas casas, você arrematar, que no apartamento você não tem como. O apartamento está engessado, que a construção é ali, 40 metros é 40 metros. Fazer um puxadinho ali e aumentar. Não, já na casa tem. E isso valoriza a casa, porque uma casa de 2 quartos é um preço. Uma casa de 3 quartos e 2, 3 banheiros é outro preço. Outra coisa também, a flexibilidade. As casas, você pode comprar uma casa que pode servir tanto para residencial, como dependendo da localização, essa casa pode também servir como comercial. Um restaurante, um consultório, um escritório. Você tem essa flexibilização que no apartamento você não tem. Agora, vamos falar das desvantagens. A primeira delas, em relação à segurança. Por quê? Pode acontecer, dependendo da localização da casa, de você arrematar a casa ser invadida, as pessoas entrarem na casa e furtarem, vamos supor, a parte elétrica, a fiação elétrica da casa, ou as louças, enfim, pode furtar itens da casa. Isso é um pouco de desvantagem. O segundo ponto é em relação ao custo de manutenção. As casas sempre demandam mais reforma, pintura, né, cuidados externos, coisa que você não teria no apartamento, na casa pode ser que você tenha. É importante você ter atenção nisso. E outra coisa também, a liquidez. Dependendo da localização, pode ser que você demore mais para vender a casa. Isso é um ponto que é diferente em relação a apartamentos. Agora, qual é a minha indicação para você que quer investir em casa? É uma boa opção para quem quer evitar taxas de condomínio e quem tem paciência de negociar. Estou
tranquilo, tenho paciência, eu sou flexível na minha negociação, né? Às vezes recebo carro, né? Recebo propostas. É uma negociação um pouco mais morosa. Mas não é via de regra sempre morosa. Pode ser que você ajeita a casa ali e consiga vender rápido. Terceiro tipo de imóvel que você pode arrematar no leilão são os terrenos. Quais são as vantagens de você arrematar um terreno? Primeiro, baixo custo de manutenção. Não tem IPTU, não tem condomínio e nem tem necessidade de reforma. Terreno é vantajoso por esses pontos. Agora, segundo ponto de vantagem também, alta valorização. É uma ótima reserva de valor, principalmente em áreas de crescimento. Então, você hoje adquire um terreno numa área que está em crescimento, uma área que está em expansão, está chegando infraestrutura, saneamento básico, o negócio está crescendo. Aí você compra um terreno barato. Posso dar um exemplo claro do meu pai. Meu pai comprou um terreno, vamos botar aí, entre 17 a 20 anos, mais ou menos. Pagou nesse terreno, 2 terrenos, dava aí quase 1 hectare, na beira da pista. Pagou na época 170 mil, 150 mil. Foi isso aí. Foi 150 ou foi 170. Ele vendeu esse imóvel, esse terreno, esse imóvel não, esse terreno, por 2 milhões e 400 mil. É uma oportunidade também. Só que aí depende do seu perfil de investidor, né? Qual o momento que você está hoje? Você está comprando para vender, para aumentar patrimônio? Você está comprando para ter um aluguel, para ter uma renda passiva? Ou se você já tem esses dois e está comprando agora um terreno, vou deixar o dinheiro ali, daqui a alguns anos eu vendo que eu vou ter uma supervalorização. Depende do perfil. E também a flexibilidade, porque o terreno ele pode ser vendido para diferentes finalidades. Pode ser uma construção residencial, pode ser um comercial, pode ser uma indústria, tudo depende do terreno e da localização que você está comprando. Agora, quais são as desvantagens em relação aos terrenos? As desvantagens são as seguintes: demora na venda. Eu falei para vocês, né? Meu pai comprou um terreno 17 anos depois, cara, ele pegou um preço extraordinário, mas demoraram-se 17 anos. Então, demora para revenda, porque nem sempre tem compradores imediatos. Segundo ponto, dificuldade para ter uma renda passiva, porque diferente de casas e apartamentos, terrenos não geram aluguel. Um terreno que, sei lá, alugue para estacionamento, uma coisa ou outra, não é uma situação tão comum de acontecer. Então, a minha indicação para você que gosta de investir em terrenos é o seguinte: é um excelente, né, investimento para quem busca investimento de longo prazo e valorização patrimonial, que foi o caso que eu citei aqui do meu pai. Quarto tipo de imóvel são os imóveis comerciais. Quais são as vantagens de você trabalhar com imóveis comerciais? Primeiro, aluguéis mais altos. Existe uma maior rentabilidade para esse tipo de imóvel. Então, você ali comprar uma casa, né, que já era um comércio, ou você comprar uma estrutura ali, um próprio terreno comercial mesmo, uma estrutura que foi construída para isso, você pegar ali, é fácil de você alugar e os preços também são mais altos, né, para quem quer fazer uma renda com esse investimento. Outra coisa, existe uma demanda crescente, especialmente em áreas comerciais movimentadas. Vou falar para você que na época da pandemia, muita gente, né, saiu migrando para o home office, os escritórios começaram a ficar mais vazios, mas agora muitas empresas estão voltando para o escritório. Muitas empresas estão acabando com o home office. Então, sala comercial hoje tem uma certa valorização. Então, imóveis comerciais têm aluguéis mais altos, tem uma demanda crescente, e normalmente contratos de longo prazo. Ninguém faz um contrato de aluguel de uma empresa para 6 meses ir embora. Não, normalmente são contratos mais longos aí, de 3, 4, 5 anos. Agora, quais são as desvantagens? Anota aí. Primeiro, financiamento é mais difícil. As taxas de juros de financiamento de imóveis comerciais são sempre mais altas, né? Os bancos exigem mais garantias, então tem essa dificuldade. Segundo ponto, dependência da localização. Se você vai comprar um imóvel comercial, é importante que ele esteja bem localizado. Se o imóvel não está bem localizado, dificilmente você vai conseguir uma boa locação, né? Atrair pessoas interessadas, seja para alugar ou seja para vender. Imóvel comercial, vou te fazer a indicação para você que gosta desse tipo de investimento. É uma ótima opção para quem quer gerar renda passiva e possui um bom conhecimento de mercado. Por quê? Arrematar imóveis comerciais demanda de você uma certa experiência, uma certa inteligência sobre aquela localização. Não é só comprar, porque você pode comprar ali um imóvel que parece bacana, está com desconto bom, mas as pessoas não estão sendo atraídas, as indústrias, os comércios, varejo, consultórios, enfim, não está sendo atraída para aquela região. Você vai estar com, digamos, uma gaiola bonita, mas que a gaiola bonita não dá alpiste a passarinho, tá? Então, ó, guarda essa informação aí. Outro tipo de imóvel, imóveis rurais, é o quinto tipo. Quais são as vantagens de imóveis rurais? Primeiro, os altos descontos. Tem muita oportunidade de imóveis rurais com baixo preço, um preço abaixo do mercado. Isso aí acontece muito, tá? Por quê? Você sabe que as pessoas gostam mais de procurar imóveis nos grandes centros, nas grandes cidades. Então, normalmente, imóveis rurais ficam um pouco mais esquecidos. E aí, excelentes oportunidades para você comprar com preço abaixo, uma valorização tremenda. Segundo ponto, o poder da valorização. Como eu falei, essas áreas rurais, elas tendem a valorizar muito mais do
do que as áreas urbanas, né? Então, imóveis rurais aí, sejam casas, terrenos, sítios, chácaras, fazendas, né? São imóveis que têm um baixo preço na hora de arrematação e uma excelente valorização. Quais são as desvantagens desse tipo de imóvel? Vamos lá. Primeiro, é um mercado muito específico, tem pessoas específicas que gostam daquele tipo de imóvel para comprar e tal, então você precisa entender do tipo do solo, principalmente se você está comprando alguma coisa, se trabalha no agronegócio, tem que se ligar no tipo do solo, a tipografia, né, terrenos planos, terrenos que tem, vamos usar um termo mais simples, tá? Que você sabe que eu gosto de linguagem simples, tem ladeiras, morros, depressões, então, normalmente tem que estar atento a isso também, porque senão isso vai te custar uma terraplenagem, né? Eu já trabalhei com isso no passado, e aí terraplenagem é caro, você tem que contratar máquina, escavadeira, caminhão caçamba, rolo compactador, tudo isso. E uma certa despesa, tá? Outra coisa também, logística e a viabilidade comercial também desse terreno. Outro ponto também de desvantagem é em relação ao alto valor da entrada, que muitos desses imóveis rurais, eles são vendidos por valores mais altos, exigem pagamento à vista. Por exemplo, você vai comprar uma fazenda, um sítio, uma chácara, vai encontrar um imóvel desse por 10, 20, 30, 50 mil. Normalmente são imóveis mais caros, são imóveis aí que passam de 1 milhão, às vezes tem até menos de 1 milhão, né? Imóveis de 400, 500, 600, 700, 800, 1 milhão ou mais. Então é o tipo de imóvel que você tem que ter um pouquinho mais de capital, tem que ter essa atenção, mas em compensação tem uma valorização muito maior. Então a indicação para esse tipo de imóvel, né, para você que pretende arrematar, é apenas para quem já tem experiência no setor e sabe avaliar propriedades rurais. Assim, é um nicho muito específico. Você arrematar imóveis rurais tem que ter um conhecimento, né? Tem que ter uma certa expertise ali, porque senão você pode arrematar algo que não seja tão atrativo, tá? A gente se vê no próximo vídeo, mas antes, deixa teu like aqui e se inscreve no canal para você ver que aqui é leilão direto ao ponto. Você vai arrematar comigo imóveis com até 50% de desconto para aumentar seu patrimônio, ter liberdade financeira e, acima de tudo, a gente fala sobre tempo, né? Qualidade de vida. Tempo é qualidade de vida. Então, tamo junto e até o próximo vídeo.